Já que te deu embrulho no estômago, eu vou caprichar, então. Você vai ouvir agora um trecho de uma entrevista que foi concedida pelo José Dirceu, que é o homem que pensa, elabora e trabalha o governo e o PT. Corrupto ativo, condenado pelo Supremo Tribunal Federal no esquema do mensalão, condenado pelo Petrolão. Ele estava sendo julgado pelo mensalão e estava comandando o roubo do Petrolão ao mesmo tempo. É um dos homens mais perigosos da história do Brasil. E ele manda e desmanda no partido dele, no PT, e tem fortíssima influência sobre a administração federal. E tudo o que o José Dirceu fala, a gente tem que prestar atenção. Tudo. Se o Zé Dirceu falou, nós como cidadãos, ainda que não gostemos do Zé Dirceu, a gente precisa abrir bem os ouvidos, porque o que ele fala é para onde vai o leme do petismo. Vamos ouvir o trecho central, principal da entrevista que o José Dirceu concedeu ao UOL. O sucessor do Lula é o PT. Por isso que nós precisamos reformar o PT, fortalecer o PT, consolidar o PT, pôr o PT no século XXI, vamos dizer assim, matérias de redes, por exemplo, tantas questões. Não que a direção atual não tenha feito um trabalho e um esforço, mas nós passamos de 13 a 19 reprimidos no país, não podíamos nem sair às ruas com vermelho, com símbolos do PT, da CUT, da UST. Vamos lembrar o que nós passamos. Então, o sucessor do Lula é o PT. Hoje, o Lula é candidato à reeleição. Eu também tive hematoma subdural em 2023, aliás, dia 23 de fevereiro, em Brasília, aí fui operado aí no DOR, certo? E vim para São Paulo depois para o Sírio-Libanês fazer a recuperação, certo? E tive uma pneumonia em 24, tive câncer 20, estou com 79 anos. Agora, se você olhar minha agenda e a agenda do nosso presidente, esses últimos 15 anos, você vai ver que nós estamos muito bem. Nesse momento, quem pode dar continuidade, certo, ao que nós pretendemos e estamos fazendo no país é o presidente Lula. Então, o que a gente extrai de uma fala dessa? Ele recheia lá com, eu fiz cirurgia, veja a nossa agenda nos últimos 15 anos, durante um tempo estávamos reprimidos, nem podíamos sair às ruas usando o símbolo do PT, da CUT e do MST, tudo a mesma coisa, tá? A fala do Dirceu, ela é fundamental, primeiro, para a compreensão desse organismo vivo chamado Partido dos Trabalhadores. PT, CUT e os sindicatos e MST são tudo a mesma coisa. Só muda o braço e a forma de atuação. Então, o primeiro recado que nós observamos, vamos tirar a roupa da notícia. Primeiro recado que nós observamos, esse organismo político chamado PT, Partido dos Trabalhadores, ele é composto pela legenda e seus filiados, mas ele tem dois braços que são muito vigorosos. O primeiro é o braço sindical, liderado pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, que reúne os sindicatos brasileiros. O PT, como organismo político, tem dois braços. O primeiro é a CUT. O segundo é o Movimento Sem Terra, as invasões, a eventual necessidade, inclusive, de um braço armado, é o MST. Então, o organismo PT tem um lado partidário, a legenda em si, com a sua militância. Tem o grupo dos sindicatos, e é por isso que o PT não quer CPI, porque os sindicatos serão devorados em qualquer investigação séria. E o terceiro braço é o MST. E o braço MST é tão forte e tão poderoso que o Lula sai de Brasília e vem ao Paraná hoje para celebrar com o seu time, com o seu grupo, dentro da bolha. Então, o primeiro recado do Zé Dirceu, que para o bom entendedor está muito claro. O órgão PT, ele é dividido em três: partido, sindicatos e Movimento Sem Terra. Segundo recado do Zé Dirceu, o PT precisa chegar ao século XXI, precisa aprender a usar as redes. Primeiro recado é, no debate das redes sociais, o PT perde. O Partido dos Trabalhadores é derrotado no debate das redes pela direita. E aí qual é a providência?
o que o PT tem que fazer para que ele incremente o seu crescimento nas redes, mas junto com isso vem o movimento para calar a oposição, a partir do chamado controle das redes sociais, ou como o PT diz, a regulação das redes. A regulação, na verdade, é uma palavra bonitinha para esconder o que almeja verdadeiramente a esquerda, que é um controle de conteúdo nas redes sociais. Então o Zé Dirceu deu uma aula ontem. Uma aula do que o PT vai fazer. Primeiro, o candidato à reeleição é o Lula. Segundo, mobilizar os 3 pontos: partido, sindicatos e MST. E terceiro, e mais importante, a tomada das redes sociais, e isso envolve a supressão da liberdade de expressão daqueles que enfrentam o Partido dos Trabalhadores. Zé Dirceu deu uma aula. Quantos segundos tinha essa fala, Pietro? 40 segundos. 40 segundos. Em 40 segundos, o Zé Dirceu orientou o pensamento do petismo.